Boa noite, salve, salve, galerinha. Não estranhe essa novidade, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Dayana Mota, sou advogada, faço parte da comissão da Advocacia Jovem de Valparaíso de Goiás e Novo Gama. Eu sou vice-presidente. E hoje nós estamos aqui na REC TV. Já agradeço imensamente ao estúdio que eles disponibilizaram para a comissão, para fazermos esse podcast jurídico, Conversa Jurídica, onde você vai poder acompanhar também pelo Spotify Conversa Jurídica. Hoje temos a oportunidade de vocês estarem vendo os nossos rostinhos, saber quem são as pessoas que estão falando. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para o nosso presidente, que é o Cleto Portela, da comissão, para explicar para vocês o que é a Comissão da Advocacia Jovem, qual a função e qual a intenção hoje também da Advocacia Jovem estar fazendo esse podcast aqui na REC TV. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, inaugurando aqui na REC TV. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Bom, a CAJ é Comissão da Advocacia Jovem. É uma comissão da OAB destinada àqueles advogados que estão iniciando na carreira, que muitas vezes precisam de auxílio na parte prática da profissão. Então, nós estamos aqui para dar esse suporte, não só aos jovens advogados, mas também aos estagiários, aqueles que estão concluindo o curso de Direito e pretendem advogar. Então, a gente está aqui para ajudar. Essa é a missão da CAJ. Ajudar aqueles que precisam, especialmente os advogados jovens e aqueles que estão se formando no curso de Direito e pretendem ingressar na carreira da advocacia. Porque essa questão prática ela é bem complicada. Quando o jovem advogado se depara com os procedimentos, existe uma dificuldade imensa. Então, nós da comissão estamos aqui para apoiá-los, abraçá-los e orientá-los. A forma de contato pode entrar pelo perfil da comissão, pelo Instagram, tá? Só a Comissão da Advocacia Jovem de Valparaíso de Goiás. Se tiver alguma dúvida, se quiser participar, sintam-se à vontade. Hoje, o tema do nosso podcast são as medidas protetivas. E os nossos convidados é o Tenente Gustavo, aqui do 33º Batalhão, e a doutora Rosana, ela é psicóloga. A doutora Rosana, assim, passei rapidamente falando do Tenente Gustavo, mas também é uma honra imensa. Ele é professor, especialista em Direito e Processo Penal, é um profissional extremamente capacitado nessa área jurídica. E a doutora Rosana, psicóloga, doutora, especialista em luto, né, de tragédias aéreas também, e tem um entendimento muito vasto. A doutora Rosana ela participou daquela questão do acolhimento das vítimas da Boate Kiss. Teve outro desastre também, de Brumadinho, acidentes aéreos e violências. Então, assim, eu não vou perguntar para a doutora Rosana o que ela fez, porque acho que aqui no Brasil ela faz essa cobertura. É mais fácil perguntar o que ela não fez, né? É mais fácil. Mas vamos iniciar. Tenente, em relação a essas medidas protetivas, o senhor poderia dizer para a gente como que acontece, como que funciona? Porque também tem essa questão de achar que é apenas a questão do afastamento do agressor do lar, a medida protetiva de urgência. Existem outras medidas também, não tem? Está funcionando aí? Está funcionando. Ótimo. Primeiro eu quero agradecer a CAJ pela oportunidade e a doutora Rosana É uma honra estar aqui ao lado de pessoas peritas nas suas áreas de conhecimento, né? Doutora Rosana, doutora em psicologia, doutorado, e a CAJ representando essa instituição que é tão importante para todos nós. O OAB, ainda mais é o OAB Jovem, que representa uma renovação, né, dos quadros da OAB, e vamos ver o que vem aí de bom. Defenda os policiais, OAB Jovem. Estamos aqui para isso. Com certeza, essa integração, nós pautamos pela integração das instituições, né? Então, com certeza, apoiaremos, sim. Tá certo. Pode ter certeza. Bom, então, acho que a abordagem que todos esperam aqui é a gente falar um pouco da violência doméstica, né?
não só em relação às categorias jurídicas, né, teóricas, abstratas, mas assim do ponto de vista daqui a abordagem que a professora vai fazer sobre as amarras da violência doméstica, né, que mantém a vítima do aspecto psicológico. E em seguida, nós vamos falar um pouco da estratégia de enfrentamento. Né? Quais são as ações... Eu estou olhando para lá, mas eu acho que eu tenho que olhar para ali. Nós temos que falar um pouco sobre a estratégia de enfrentamento da violência doméstica. Pois é, eu nunca entendo. Eu nunca sei direito o que eu faço com o microfone, nem para onde eu olho. Pode ficar à vontade, tanto faz. Tá ótimo. Pois bem, então, falar um pouco também da estratégia de enfrentamento. Por quê? Não basta uma legislação forte, né? Uma legislação bem elaborada. Eu acredito que a Lei Maria da Penha é bem elaborada. Responde bem à necessidade da vítima. Mas isso não basta se a gente não tiver por trás disso políticas públicas de proteção e inclusão da vítima para poder atender essa mulher. A gente fala um pouco de tudo isso. Quer que comece já? Sim, pode falar. Tá, então, acho que para situar um advogado... Aqui, já lembrando, nosso público não é só o pessoal da UAB, mas são muitos estudantes de concurso público que estão aqui nos assistindo hoje, os estudantes da Faculdade de Psicologia, né, que estão aqui para prestigiar também a doutora. E aí eu vou tentar fazer uma abordagem menos compreensível para todos. Né? Então, para ser compreensível e interessante, primeiro a gente precisa falar de fatos. Bom, como é que uma medida protetiva ela chega até a vítima, ou até o poder público, até os agentes encarregados da proteção da vítima? É simples. Sempre que uma mulher é vítima de algum tipo de violência doméstica, e esse fato é documentado pelo poder público, seja numa ocorrência policial ou, às vezes, numa intervenção direta do Ministério Público, sempre que uma mulher é vítima de violência, esse fato é levado até o... Eu nunca sei para onde eu olho, eu acho que vou olhar para a senhora. Eu fico meio incomodado de olhar para aquela câmera e aquela imagem me olhando. Então, eu sou bem caipira. Pode ficar. Mas vamos lá. Falando de maneira mais objetiva para ser menos cansativo, então, quando a mulher é vítima de violência, e essa violência, seja uma violência física ou moral, qualquer tipo de violência, chega até o conhecimento do Poder Judiciário, a Justiça tem como resposta para essa violência, até para poder interromper esse ciclo de violência, a aplicação de medidas preventivas de urgência, medidas protetivas de urgência. Né? Essas medidas protetivas de urgência são nada mais do que são medidas, ordens, são obrigações criadas e determinadas pelo juiz para o agressor e para a vítima. Então, começa por aí. Sempre que a gente fala em medida protetiva de urgência, nós temos que pensar na medida como uma determinação judicial, é uma ordem judicial. E o descumprimento dessa ordem judicial tem consequências do ponto de vista jurídico, tanto do ponto de vista processual, né, e falando já para o público dos advogados, a Lei Maria da Penha é uma lei proeminentemente processual, então ela traz muitas regras de processo, mais do que de definição de crime, só existe um crime definido na Lei Maria da Penha. Mas tem também o crime de descumprimento da medida protetiva. Então, para o advogado, precisa entender o seguinte, uma vez que o fato é conduzido o fato é apresentado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário passa a avaliar aquele delito, a primeira medida é determinar o afastamento do agressor e outras ações, e impor restrições para o agressor, primeiramente. Essas restrições, elas começam desde a suspensão do porte de armas, o afastamento do lar, que é uma das medidas, talvez, eu reputo a mais importante, o afastamento do lar. Então, começa com a suspensão do porte de armas para aquelas autoridades ou pessoas que têm o porte. Uma pessoa, de repente, é um colecionador de armas, coisas do tipo. Ou, de repente, até um policial. Né? Raramente acontece um policial se envolver nisso, mas pode acontecer, e aí a suspensão do porte de arma é importante. O afastamento do lar, a proibição de aproximação com a vítima, a proibição de o agressor manter contato com a vítima. Essas são restrições que o juiz pode determinar ao agressor sempre que chega até ele a notícia de uma infração penal. No mais das vezes, a principal medida que é deferida é a proibição dele se aproximar da vítima. Geralmente, essa proibição de aproximação com a vítima e o afastamento do lar vem em todas as medidas. A proibição de aproximação da vítima sempre tem uma referência objetiva de metragem. 100 metros, 200 metros, varia um pouco da opinião de vara para vara. Então, existem medidas que obrigam o agressor, mas existem também medidas protetivas que obrigam a vítima. Nesse contexto, por exemplo, a vítima pode ser encaminhada para um programa de acolhimento, de tratamento. As crianças podem ser matriculadas em uma escola, naquele local, onde no local próximo onde ela vai se acolher. Né? É possível, acontece muitas vezes, de a vítima, em casos mais graves, ela ter que ser afastada do lar,
por uma questão de ordem prática, para poder garantir a segurança dela. Então, o juiz pode, além de afastar a vítima, pode também retornar ela para o lar. Quando ela sai do lar, ela, não, obviamente, não perde os direitos que ela tem. Então, o juiz pode, dentre essas medidas, pode também determinar que a vítima retorne para o lar ou que afaste do lar sem perder os direitos de guarda ou direitos patrimoniais. É importante que as mulheres saibam também que, em caso de violência doméstica, o juiz ele pode, inclusive, suspender, por exemplo, contratos de locação, procurações assinadas pela vítima. Acontece nos casos de violência psicológica, doutor, às vezes a mulher fica muito submetida às vontades do agressor durante muito tempo, e aí acaba assinando procurações, dando poderes para o sujeito vender imóveis, locar imóveis. Essa é uma das medidas que o juiz pode implicar a suspensão dessa procuração, né, desses poderes especiais. O que a gente vê muitas vezes, e que talvez paire no senso comum, é que quando a mulher sofre uma violência, é necessariamente a violência física. Ou ela apanhou, ou quando uma agressão é uma ameaça. Mas existem outros tipos de violência doméstica que podem dar ensejo a que o juiz decrete medidas protetivas, de natureza até psicológica? Sim. A Lei Maria da Penha, como eu disse, é uma lei processual, mas ela define alguns tipos, espécies de violência. Ela não define muitas condutas proibidas. Isso fica a cargo do Código Penal, de outras legislações. Mas, de fato, a lei ela conceitua como... Ops, tá só metade ali. De fato, a Lei Maria da Penha conceitua como formas de violência, ela aplica um conceito mais amplo do que seria violência. A rigor, quando a gente vai olhar no dicionário Aurélio, a gente verifica violência geralmente como alguma coisa que um enfrentamento físico, né, que tem algum contato físico. Mas a Lei Maria da Penha ela amplia esse conceito, né, do ponto de vista legal, para incluir também a violência, além da violência corpórea, que seria a violência física propriamente dita, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, inclusive, e a violência moral. Aí, cada uma dessas violências tem um contexto bastante amplo para ser debatido, mas, a rigor, as categorias são essas. E aí, como é que aí para o jovem advogado, qual a implicação disso? É preciso entender, advogado, que da leitura do fato, se o fato para o qual o seu cliente ou a vítima, que é possível que o advogado também patrocine a causa da vítima, né? Um direito da vítima, inclusive, ter assistência judiciária. Para que o advogado saiba se aquele fato enquadra ou não como um conceito de violência doméstica, é preciso fazer a leitura do fato. Por exemplo, uma via de fato tem violência física? Tem. Portanto, a contravenção de via de fato também está incluída no rol das infrações que se submetem à violência doméstica. Assim como é a ameaça e outros tantos. Uma coisa que também talvez paire no senso comum é que a violência doméstica, familiar contra a mulher, socorra do homem agredindo uma mulher. Pode acontecer de a mulher ser amparada pela Lei Maria da Penha sofrendo a agressão de uma outra mulher? É um tema interessante e bastante profícuo para o debate acadêmico, do ponto de vista mesmo, principalmente do direito, porque a Lei Maria da Penha ela existe, foi inserida no cenário que busca a equiparação material, né, das pessoas. Então, tentando falar de maneira mais simples, todos são iguais perante a lei. Mas, na hora de materializar o exercício dos direitos, algumas pessoas não têm condições de exercer com a mesma qualidade, com a mesma proficuidade. Então, a Lei Maria da Penha ela procurou criar uma situação de... Cuidado com o microfone. Está longe? A Lei Maria da Penha procurou viabilizar uma igualdade concreta, do ponto de vista existencial. Porque quando a gente coloca uma mulher que está em situação de violência, embora ela e o homem tenham os mesmos direitos, em relação ao patrimônio, por exemplo, é óbvio que quando uma mulher está submetida ao círculo da violência doméstica e familiar, às vezes ela não consegue dispor do patrimônio ou controlar o patrimônio com a mesma qualidade, com os mesmos direitos na prática, né, que o homem. Por isso, a Lei Maria da Penha traz ferramentas que justamente buscam esse equilíbrio. Quando a lei estabelece, por exemplo, que o juiz pode suspender as procurações deferidas pela mulher para o homem, é justamente nesse sentido, de procurar uma igualdade material. E aí, o ponto interessante é o seguinte, basta que a vítima seja mulher. O agressor, ou a pessoa, a parte autora do delito, pode ser tanto a mulher quanto o homem. Mas tem-se muito discutido hoje essa questão do gênero, né?
em relação à A mudança Maria de da gênero. Penha, do gênero. Então, se a pessoa se classifica como mulher, então a Maria da Penha ampara também Exato. nessa questão. Então, é gênero e não sexo biológico feminino, e sim questão de gênero, né? Sexo biológico masculino, mas Exato. se classifica como Aí mulher. a questão é bastante complexa. E eu acho que até para explorar numa entrevista como essa, a gente precisaria de bastante tempo. Mas, veja bem, a rigor que a gente pode definir que a vítima tem que ser sempre mulher. Sempre mulher. Aí o ponto que se coloca para o debate é o seguinte, que quando a pessoa nasceu biologicamente masculino e depois fez uma transformação, seja uma transformação social por meio de documentação, que é possível que a pessoa não tenha feito nenhuma mudança corpórea, mas que adote uma apresentação social aparente adote uma apresentação social com aspectos femininos. Né? Enfim, a lei não entra nesses detalhes. E a jurisprudência tem aplicado a Lei Maria da Penha, inclusive em casos onde a pessoa é identificada civilmente como mulher. É possível que uma pessoa que nasceu como homem vá até a justiça e entre com uma ação na justiça para ser alterado o gênero dela na sua documentação. Nesses casos é bastante fácil. Também quando a mulher se apresenta, a pessoa se apresenta visualmente como mulher e é socialmente reconhecida como tal. Também é reconhecida. E nesse aspecto, exato, é discussão de gênero. A lei tem tido, a interpretação da lei é sempre extensiva no sentido da proteção. O problema para os advogados que gostam de participar do debate jurídico é você demonstrar, por exemplo, a desigualdade material, né? Para poder justificar a aplicação da lei. Mas esse é um debate para o campo acadêmico. Do ponto de vista prático, a jurisprudência tem acolhido também as pessoas que adotam uma aparência ou um gênero feminino, embora tenham nascido de sexo masculino. Às vezes, também as pessoas podem pensar que a violência doméstica e familiar ela só ocorre numa relação doméstica e familiar. Mas a lei, lá no artigo 5º, traz qualquer relação íntima de afeto. Também estou deixando o microfone cair, né? Qualquer relação íntima de afeto. Então, isso pode incluir também namorados? Rapaz, inclui, inclusive, relações extraconjugais. Amantes, namorados, ex-namorados, relações que encerraram há muitos anos, todas são incluídas. Qualquer relação íntima de afeto. Inclusive, não precisa necessariamente ter uma relação de afeto. A coabitação, a vivência familiar ali, tem jurisprudência farta, no sentido de que a empregada doméstica pode ser vítima de violência doméstica também. Entendeu? Então, não é só a relação afetiva que importa, não. Às vezes, de repente, uma relação de dependência econômica entre a pessoa, um agregado que está na sua casa, às vezes a pessoa... No interior, antigamente, tinha aquele hábito de pegar uma criança de uma família, levar para outra. Esses agregados também são passíveis dessa proteção que é a Lei Maria da Penha. E o bom disso é que assim, a repercussão é processual, né? Então, assim, quando se aplica, quando a gente aplica as medidas protetivas de urgência, você não está retirando direitos do agressor. Percebe? Por isso a aplicação dela é bastante ampla. Quando eu digo para o agressor, olha, você não pode se aproximar da vítima a uma distância inferior a 200 metros. O que ele perde com isso? Não perde nada. Agora, se ele descumprir essa ordem, ele vai, obviamente, sentir os reflexos. Então, a interpretação para a aplicação das medidas protetivas é bastante extensiva. Discute-se assim, as repercussões criminais, porque, por exemplo, quando a violência é definida como violência doméstica contra a mulher, não se fala, por exemplo, em aplicação dos benefícios da Lei 9.099. Isso eu já digo para o público dos bacharéis. Na criminologia, nós temos a cifra negra, que é quando os casos são subnotificados, ou seja, acontece a agressão, acontece o crime, mas isso não chega ao conhecimento da instância pública, da autoridade pública. No caso da Lei Maria da Penha, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, existe uma cifra negra alta, ou seja, existem muitos casos de violência doméstica que ficam ocultos, que não chegam ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, da Justiça? Aí é que está, né? Porque justamente é a cifra negra, porque a gente não sabe. A rigor, eu creio que sim, mas é um exercício de fé. Obviamente que você não tem como contabilizar isso, e quem arrisca não é mais que um palpite, como é cifra negra, justamente porque a gente não tem essa informação. Agora,
na prática, a gente vê mulheres que sofrem por anos a violência doméstica até ter forças para procurar a jurisdição ou ajuda da polícia. Então, com base nessa perspectiva, de que a gente lida todos os dias com mulheres que, às vezes, sofreram por anos essas violências e não procuraram a justiça, a gente tem a intuição de que uma boa parte das mulheres que sofrem violência, elas não procuram a justiça. No mais, às vezes, por conta de uma dependência emocional e econômica, principalmente eu vejo nesses dois aspectos, dependência emocional e econômica são os fatores mais determinantes, principalmente quando já existe uma prole, né, tem uns filhos que dependem economicamente desse alimento, mas a gente tem uma estratégia para trabalhar com a mulher que pede ajuda. Infelizmente, tem muito pouca coisa que a gente pode fazer para uma vítima que oculta essas agressões. A ferramenta que tem mais eficiente hoje talvez seja o 180. Então, quando você, cidadão, ou mesmo a própria vítima, estiver diante de uma situação de violência doméstica que seja velada, né, assim, na surdina, estiver oculta ainda, se na sua intuição você ficou sabendo ou acredita que alguma mulher está sendo vítima de violência doméstica, o canal correto é o DISC 180. Vocês ligam lá, a população, qualquer pessoa pode ligar, entrar em contato, descrever o fato, e aí, a partir de aí, o 180, assim, a Secretaria de Direitos Humanos vai provocar as polícias e os órgãos envolvidos na proteção da mulher para a gente fazer uma averiguação. Isso no caso de acontecimentos não emergenciais. É o que eu sempre digo em todas as palestras. Existem muitos discursos romantizados e soluções miraculosas que, na prática, não acontecem, não funcionam. Então, eu digo para vocês o seguinte: se você suspeita que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica, o canal 180. Agora, se você tem certeza e a violência está acontecendo ali na sua frente, agora mesmo, o canal é 190. Aí tem que ligar no 190 ou procurar uma delegacia da Polícia Civil. A resposta é mais efetiva. Sim, Tenente, o senhor falou a respeito da Lei 9.099, que a Lei Maria da Penha não aplica, né, a Lei 9.000. Em quais situações que não aplicaria a Lei 9.099? Seria, no caso de lesão corporal, que não aplicaria? A Lei 9.099, sempre que a mulher for vítima de uma violência, dentro desses conceitos que a Lei Maria da Penha traz, violência psicológica, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, não se aplica a Lei 9.099. Em relação à sua questão, especificamente do crime de lesão corporal, aí nós temos, já é uma abordagem mais para o público do direito, mas, basicamente, observem para os senhores verem, o pessoal do direito. Antes da Lei 9.099, se vocês observarem o Código Penal brasileiro, o texto original do Código Penal brasileiro, vocês vão ver que a ação penal do crime de lesão corporal culposa e a ação penal do crime de lesão corporal leve é de ação pública incondicionada. Aí, o que aconteceu? Em 96? Eu não lembro que ano que a Lei 9.099. 95. Pois é, de 1940 até 1995, esses crimes eram de ação pública incondicionada. Mas, em 1995, veio a Lei do Juizado Especial Criminal e disse, olha, para a lesão corporal leve, para a lesão corporal culposa, precisa a representação do ofendido. Aí a questão que, em relação a esse delito especificamente, na violência doméstica, o advogado tem que observar o seguinte, a Lei Maria da Penha, no artigo 41, se não me engano, no finalzinho, último artigo da lei, ele proíbe expressamente a aplicação da Lei 9.099 quando a violência for física, psicológica, sexual, moral, contra a mulher. E aí, nesse sentido, se não aplica a Lei 9.099, e foi a Lei 9.099 que criou a condição de ação, que é a representação desse delito, então, quando ocorre violência de lesão corporal leve ou culposa, o crime não exige representação. Não porque a Lei Maria da Penha tem um tratamento específico para esse crime, é porque ela afastou a 9.099. Então, não existe representação por conta disso. Porque a representação na lesão leve foi criada na Lei do Juizado Especial. E a Lei Maria da Penha afastou o Juizado Especial. É só nesse sentido. Inclusive, já para esclarecer o jovem advogado, é o único delito onde a Lei Maria da Penha mexe na ação penal. Todos os outros crimes, por exemplo, a ameaça, a injúria, a calúnia, a difamação, o senhor sabe que a ameaça, por exemplo, exige representação do ofendido, do mesmo jeito. A injúria, a calúnia e a difamação contra a mulher, né, nesse sentido, também a ação penal é privada, de ação privada. Cabe retratação, no caso, né, nesses outros. Agora, lesão corporal já não caberia retratação. A rigor, a lesão corporal leve, essa representação na lesão corporal leve, para os advogados,
vão se lembrar. Nos crimes de condicionados de representação, o ofendido ele pode retirar a representação, representar de novo, enquanto não for oferecida a denúncia, certo? No caso da violência doméstica, cabe a retratação, mas é um pouco mais burocrático, porque aí a retratação na lesão corporal, a retratação dos crimes condicionados de representação não é só na lesão corporal, qualquer um que seja condicionado de representação, ameaça, por exemplo. Para a vítima retratar, nesses casos, ela precisa agendar uma audiência específica para essa finalidade, onde vai estar presente onde estarão presentes o juiz, promotor e advogado dela. E outro detalhe, né, depois que for oferecida a denúncia, não se fala em retratação. Antes mas do recebimento, no caso, né, marca-se uma audiência para saber se a vítima vai retratar em todos ou não. os crimes condicionados à representação, só é possível a retratação antes do recebimento da denúncia. Depois que foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu, não se fala em retratação, em todos os casos. Né? Agora, em relação à violência doméstica, antes do recebimento da denúncia, para retratar, preciso agendar uma audiência com o juiz, especificamente para essa finalidade. Também não vai se aplicar os institutos despenalizadores, sursi processual, suspensão condicional do processo, transação penal. Aí é que é o problema, exato. Eu tive um colega, não posso citar o nome, né? Mas eu tive um colega, inclusive, que respondeu por uma violência, se não me engano, ele ficou preso, é policial aposentado, colega aposentado. Ele ficou preso lá no quartel em Goiânia por uns 4 meses. E a prisão preventiva decretada em razão da violência doméstica, que é possível. E a condenação dele, no final do processo, foi de 2 meses, parece, de pena. Porque foi só acho que foi uma via de fato, uma coisa bem pequena, eu não lembro direito. Então, ele ficou preso mais tempo do que a própria sanção penal que ele recebeu no final do processo. É até estranho, né? Mas acontece. Então, assim, os benefícios da Lei 9.099 é que favorecem a pessoa, às vezes, responder em liberdade, ou às vezes nem ser processado. Então, nenhum desses benefícios da Lei 9.099 se aplica à pessoa que pratica a violência doméstica contra a mulher. Não tem juizado especial para esse caso. Certo. Só para lembrar aqui, para quem estiver acompanhando pelo Instagram da comissão, gente, pode fazer pergunta que a gente, daqui um tempo, vai abrir espaço para as perguntas, tá bem? Eu queria partir para a doutora. O tenente falou aqui que o que ele percebe na prática é que muitas mulheres acabam sofrendo por anos uma violência constante, doméstica, de forma velada, seja por uma dependência emocional, seja por uma dependência financeira. Como isso acontece, doutora? Bom, nós, seres humanos, somos seres bastante complexos, né? Vamos começar por aí. Primeiro, quero agradecer o convite, lógico, agradecer a todos que estão nos assistindo, mas o tenente falou uma coisa muito importante, pode levar anos para que a pessoa acabe denunciando. Por quê? Como seres humanos, quando nós nascemos, falar de uma forma bem rápida, aí um ciclo de existência, nós temos, segundo John Bowlby, nós temos algumas necessidades. A primeira é a manutenção da temperatura, logo que a gente nasce, a alimentação e o afeto. O afeto ele foi, então, reconhecido como uma necessidade vital. Então, tal qual a alimentação e a temperatura, o afeto ele é vital. Então, enquanto nós somos bebês, nós temos a família, a mãe, os cuidadores, que vão nos proteger e oferecer aquilo que nos falta. Então, a criança ela começa com alguns movimentos, quando ela começa a crescer, movimentos de trazer para perto, isso é muito interessante, aquele que ela julga que vai ser o protetor dela e que vai ajudá-la ou salvá-la daquilo que ela não consegue executar ainda como criança. Na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos ficando cada vez mais autônomos e necessitando menos das pessoas. Porém, durante toda a nossa vida, nós vamos precisar das pessoas, nós vamos nos apegar às pessoas. O problema é que quando nós temos uma família um pouco não tão estruturada, que não é responsiva na suficiência das nossas necessidades, ela não é suficiente, essa família. Então, nós crescemos com faltas emocionais. Começa por aí, a gente cresce com faltas emocionais. Nesse momento, a gente começa a procurar suprir essas faltas com alguém do externo. Pode começar com uma amizade, então a gente se apega
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver isso. Uma amizade, uma amiga ou um amigo que chega a ter ciúmes de outro amigo, de você não poder nem sair sem avisar aquela pessoa que está saindo com outro amigo. Então, começa essa dependência nas amizades. Depois, isso parte para o trabalho. Então, você também começa a achar que o trabalho é a salvação da sua vida e você projeta no trabalho tudo aquilo que te falta e que vai te proteger. E isso acaba culminando também no relacionamento amoroso, de forma muito mais intensa, porque a entrega é muito maior. Então, quando a pessoa se entrega, se ela tem essa falta, essa carência, essa necessidade que ela, desde o começo da vida dela, não foi suprida, para que ela, aos poucos, viesse a ser uma pessoa mais autônoma, então ela acaba depositando no parceiro ou na parceira, se for homem, a salvação da vida dela ou o suprimento das suas carências e acaba, então, se deixando dominar para não perder aquela pessoa. Ela tem muito medo de perder. Então, ela acaba deixando dominar. Então, um dos fatores que leva a pessoa a permitir uma agressão, seja psicológica, porque começa pela psicológica, começa pelas humilhações, pelo controle, depois chega até a agressão física. Então, uma das situações seria a carência. A outra pode ser traumas anteriores que eu vivi numa relação, então eu deposito nesta a salvação da minha vida também. É quase que como uma pessoa que está se afogando. Quando alguém vai chegar perto, a pessoa se agarra de tal forma que parece que aquela vai ser a salvação da vida dela. Ela fica mais vulnerável. Quanto mais dependente ela se torna, mais vulnerável ela também é para que essa pessoa possa dominá-la ainda mais. Então, pode ser trauma, pode ser faltas anteriores durante a vida da infância dela, pode ser também por uma ingenuidade, ela não teve o desenvolvimento, a maturidade psíquica suficiente ainda para ter uma criticidade. O que seria isso? Quando uma pessoa começa a me humilhar, é um namorado, é um relacionamento, um ficante, eu tenho que achar aquilo estranho, no mínimo. Eu tenho que achar aquilo uma questão desconfortável. E aí, entre eu sentir desconforto e ter medo de te perder, eu engulo o desconforto e permito que você me maltrate para eu não te perder. Então, eu começo a ficar com medo de expressar. Você falou assim, mas você estava olhando para aquela menina, a pessoa fala, nossa, você é ciumenta? Então, eu fico com vergonha dos meus sentimentos e começo a aceitar que você olhe para outras pessoas. E aí eu começo a conceder meus comportamentos, aquilo que me incomoda, que me é desconfortável, tudo pelo medo de te perder, porque, de alguma forma, é melhor ter você do que nada. Então, eu não sou suficiente para ficar comigo, eu preciso de alguém. Então, eu venho dessa carência, dessa dependência e coloco lá fora a minha salvação, a minha existência e aquele vazio que eu tenho por dentro, que ao invés de eu aprender a lidar com esse vazio, com essa dor, eu deposito no outro uma forma de me ajudar a lidar com isso. Então, eu abro mão de todas os meus desconfortos para não te perder e vou deixando de lado aquilo que para mim é importante. Eu tenho um caso de uma moça que está namorando há algum tempo e ela, várias vezes, já tem uma idade, eles já estão namorando há algum tempo, ela fala, olha, eu gostaria muito de casar, tal. E ele ridiculariza ela, isso é namoro ainda, hein? Imagine se vier, ela está em tratamento. Chega uma hora que eu perguntei, mas por que você sente vergonha de dizer que quer casar? Ela fala, e se ele conta para os amigos dele, eu vou ser motivo de todos falarem que eu sou uma pessoa problemática porque eu tenho um sonho de casar, então eu sou aquela mulher que tem medo de não casar. Então, assim, a vergonha começa a ficar de tal maneira que ela oculta os sentimentos, oculta as necessidades, oculta o desejo para não se expor à opinião do outro que julga, né, contra o que ela realmente gostaria de ter. Então, ela passa, então, a ter este comportamento de aceitação. Quando casa, isso exacerba, porque aí vem o que o tenente falou. Dependência financeira, porque esse tipo de homem vai controlá-la, tirá-la do emprego,
para ela ser mais controlável, ou se ela não trabalha, nem vai deixar ela trabalhar, e ela começa, aí tem um filho, e daqui um pouco ela depende do leite, depende de outras coisas, e vai conceder totalmente o seu desconforto. Então, essa questão da base familiar é importantíssima, né, doutora Rosana? A base familiar ela é fundamental, porque ela vai te preparando para ser um ser autônomo nas opiniões, nos sentimentos e financeiramente. A família ela é fundamental para isso. E quando a família, por exemplo, tem um modelo, por exemplo, o pai bate na mãe ou trai a mãe e a mãe continua, então ela está ensinando esse modelo para o filho. Isso é normal, isso tem que ser tolerável, suportável. Se eu sou mãe e eu apanho, eu mostro que é assim que é a relação, e eu estou ensinando esse modelo para os meus filhos. Então, é muito sério isso, porque nós estamos fazendo perpetuar um tipo de relacionamento agressivo. Tem-se muito, tem um mito de que a questão financeira vai, digamos que essa questão da agressão, dessa subordinação, da base familiar, e nem sempre essa questão financeira é a questão desse problema da base familiar. As famílias que têm um poder aquisitivo melhor também têm esses problemas, né, doutora? Não, realmente, nós temos visto na mídia quantos casos de violência contra a mulher e pessoas de alto poder aquisitivo. Então, a questão ela é muito mais para o emocional, essa dependência emocional, que, se houver, no caso do homem, né, um poder aquisitivo maior, ainda assim está ligado na questão emocional. Por quê? Se um homem tão bem-sucedido vê em mim um diferencial e me faz sentir única e diferente para ele, ele deposita em mim o seu afeto, sua vontade de estar comigo, ele me faz eu me sentir maior e melhor. Então, ainda assim, independente de ser por motivos financeiros, é um homem tão importante se interessar por mim. Se eu tenho uma autoestima rebaixada e uma carência, eu vou pensar assim, nossa, ele é tão importante e gosta de mim, então eu tenho que me submeter a qualquer coisa. Então, eu acabo, inclusive, quando há questão financeira, é por conta do emocional, que me faz me sentir maior, porque ele se interessou por mim, que eu vou me submeter. Doutora, a senhora falou de um caso de namorados. Existem sinais que a pessoa, um agressor, pode dar, que a pessoa pode ficar atenta já desde a fase inicial de um namoro, de um relacionamento, e ela possa identificar já de início? Se o senhor quiser complementar, fique à vontade, que a sua experiência é muito grande. Adivinhou a pergunta que eu ia fazer. Na verdade, o que acontece? Até que o homem, no caso eu estou falando de homem agressor, gente, porque nós vivemos num país patriarcal, com uma cultura um pouco mais machista, mas isso não significa que só o homem seja manipulador, a mulher também e essa situação pode ser o inverso. Mas eu estou falando de homem porque, percentualmente, é o maior índice. Mas, do namoro, até que o homem perceba que a mulher está sob o seu controle, ou seja, dependente, ele vai se mostrar o príncipe encantado. Depois que ele tiver o domínio, pode ser tanto no namoro ou já numa relação de vivência numa mesma casa, não necessariamente casados, ou depois até de casado, é que ele vai realmente mostrar. Quando ele perceber que ela já está dependente emocionalmente. Não é nem financeiramente, é emocionalmente. Porque a mulher ela tem uma questão de ter o parceiro. Ela tem esse desejo de ter o parceiro. Enquanto que, fisiologicamente, antropologicamente falando, o homem prefere ficar muito mais solto e ter várias fêmeas, a mulher busca, então, isso no sentido antropológico, né, mais ter um parceiro para ajudá-la a criar os seus filhos. Então, a mulher tem muito mais tendência a estar com um único par, enquanto que o homem não. Então, ela vai submeter muito mais facilmente. Sim, por favor. Licença. Doutora, assim,
minha experiência é toda prática, né? Eu acho que essa pergunta que o doutor fez aqui é fabulosa, porque para a gente apresentar para o público aqui uma maneira concreta de como evitar entrar no problema. Eu acho isso essencial, aprender a identificar. Eu tenho percebido na prática, doutor, um fenômeno. Geralmente as mulheres que são mais dependentes, elas passam por eu tenho percebido o seguinte: as mulheres que são mais suscetíveis a essa violência, no mais das vezes, quando a gente aproxima dela e conhece a história dela, elas viveram vidas muito difíceis na infância. Assim, posso citar nome aqui de dezenas ali que a gente atende. Aquelas que suportam a violência até níveis mais extremos são aquelas que, durante a infância, a pré-adolescência, a adolescência, viveram situações muito catastróficas. O que a senhora poderia dizer, por exemplo, para uma menina dessas? Hoje mesmo no quartel, não posso citar o nome, né? Mas foi uma moça lá com a barriga desse tamanho, eu fui ver aquilo ali, uma moça jovem, bonita, e ela foi lá justamente para poder pagar uma pena, não sei se ela tirou dinheiro do bolso para isso, mas era um usuário de drogas, o companheiro dela. O que leva... Eu já vi também moças envolvendo... Esses são os casos mais sérios que tem. A moça se envolve com delinquentes, pessoas que ela olha para ele, ela sabe da vida dele, sabe que é um assassino, sabe que é um traficante, se envolve com isso. Essas pessoas são capazes das piores coisas. Das piores coisas. Porque quando você ainda vê uma violência assim, numa sociedade mais normal, por exemplo, às vezes uma pessoa, um funcionário público, ou uma pessoa social, né? Parece que você lida melhor com isso. Então, às vezes, a sanção penal intimida ele, o medo de ser preso, né? As visitas constantes da polícia intimidam ele. Agora, a pessoa, quando ela é comprometida com o delito, com drogas, com armas, com tráfico, com esses crimes, é muito mais complicado se proteger a vítima. Eu queria saber por que essas meninas olham para isso e o que ela pode fazer para poder tentar trabalhar isso dela, para poder, talvez não ela, mas as filhas dela não submeterem. Bom, quando a Daiane nos apresentou, ela disse que eu trabalhava com emergências e desastres, com luto, né? E eu vou pegar um exemplo disso para responder a pergunta do tenente. A intensidade do desastre não é o que realmente provoca o impacto na região onde o desastre acontece. É o despreparo da comunidade, da região, em relação à intensidade do impacto que faz do evento, que faz com que o impacto seja maior ou menor. Ou seja, uma pessoa, eu posso ter um homem agressivo, dominante, controlador, manipulador. Se eu tenho uma moça, uma menina, um homem, quem for, né, que vai se relacionar com este sujeito, preparado, com astúcia suficiente para perceber a manipulação, então, mesmo que seja ainda jovem, adolescente, essa pessoa vai ter condições, o preparo é que faz com que o impacto seja menor, ou seja, essa pessoa vai ter condições de perceber. Aí a gente tem até uma história, que eu não vou narrar ela inteira aqui, mas ela é muito interessante, que chama a história do Barba Azul, onde é colocado, né, esse homem era um homem mau, 3 moças, 2 mais velhas e uma mais nova, são irmãs, e elas vão para um passeio com o Barba Azul, porque ele está interessado em namorar com uma delas. E as 2 mais velhas, ou seja, mais maduras, no sentido de maturidade psíquica, percebem logo que ele não é que ele tenta ser gentil e educado, mas pela astúcia elas percebem que ele, como dizem, como é a fama, ele é um homem mau, que é o que o tenente fala. Já se sabe, a pessoa é delinquente, a pessoa lida com droga, é traficante, é uma pessoa que já traiu, uma pessoa que já machucou muitas mulheres. Aí vem aquela que fala, o meu amor vai modificá-lo, o meu amor vai salvá-lo. Isso é ingenuidade, isso é despreparo, e é isso que faz com que o terreno da sua vida seja mais fértil, então, para o predador te cooptar. Então, nesse sentido, essas 3 moças vão para a floresta passear com Barba Azul, e as 2 mais maduras dizem, olha, embora ele tenha sido educado, não me cheira bem a situação. E a mais nova fala, olha, a Barba Azul dele não é tão azul assim, parece que ele é uma pessoa boa. E ela se ilude, e de forma ingênua, pelo despreparo, pela imaturidade psíquica, ela acaba achando que o amor dela, a companhia dela, vai fazer com que a parte boa dele
se expresse mais e ela salve ele desse movimento que é um movimento errado, um movimento criminal, um movimento de alguém mau. Ela vai conseguir trazer a parte boa dele, porque ela consegue enxergar nele que tem alguma coisa nele que é um homem bom. Só que nós sabemos que nunca nós modificamos o outro. Nós conseguimos modificar a nós. E o reflexo da nossa mudança é que pode provocar mudança no outro. Nós não mudamos as pessoas. Então, essa moça que se ilude, que por ingenuidade acredita que essa pessoa vai mudar, ela realmente está vivendo muito mais do que ela pensa e imagina do que é a realidade. E como ela sente vergonha, tenente, de ter se enganado, e várias pessoas a avisaram, e ela sente bastante vergonha por isso, então ela vai suportando, aguentando, até o dia que aquilo fica tão agressivo que ela realmente acaba, então, denunciando. Mas isso pode ser já numa fase muito adiantada, porque ela sente vergonha. No começo, ela nega. Ela diz assim, não, ele falou assim porque estava nervoso. Ele falou assim porque veio cansado do trabalho. Ele falou assim porque bebeu um pouco. Ele falou assim porque eu fiquei ciumenta e ele tem razão porque eu sou insegura. Ela começa a se confundir de tal forma que ela mesma já não sabe se ela está certa ou errada. E muitas mulheres que nós atendemos falam assim, olha, por anos eu já não sabia mais o que era o certo e o que era o errado. Por anos eu cheguei a me confundir daquilo que era realmente os meus princípios. E ele tanto falava que eu era louca, que eu era isso, aquilo, que eu acabei acreditando. Então, há realmente uma manipulação e há uma concessão desse espaço. Porque o homem não manipula a mulher madura, e maturidade não é por idade, é por maturidade psíquica, é por preparo. Nós temos que preparar, como o tenente falou, nossas meninas. Tem até um livro que eu recomendo, que é fininho, muito bom, que chama Meninas Boazinhas Vão para o Céu, as Más Vão à Luta. As Más Vão à Luta. Esse livro, ele ensina a mulher a dizer não, e ensina a mulher também a perceber que ela não precisa ser boazinha. Porque quando a nossa sociedade nos impõe ser boazinhas, nós perdemos o que as psicoanalistas junguianas, né, não é minha abordagem, mas elas dizem que nós temos uma área selvagem em nós. Essa área é muito importante, tenente, que a gente tem a mente afiada, a audição apurada, o faro para sangue, no sentido de perceber quem te machuca, e nós reagimos contrariamente ao predador. A gente identifica um predador. Um predador só é identificado quando você sabe da existência de predadores. Nós somos criados, às vezes, em igrejas, que eu sou cristã, então não há nenhum problema em ser criado em igreja, mas, às vezes, a gente é criado num mundo que, assim, tudo é bom, todas as pessoas são boas e você tem que ser boazinha. Não. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser íntegra, mas eu tenho que saber me defender e dizer assim, até aqui você vai, daqui para lá você não passa. E se você passar, eu saio. Então, às vezes, a mulher ela fala, sou eu que estou errada, quando, na verdade, é o parceiro que ela escolheu que é o parceiro errado. E ela, por medo de ficar só, ou por medo, por não se saber mais, se confundir tanto com as manipulações dele, ela acaba cedendo e achando que ela que está errada. Doutora, eu acho perfeita a explicação da senhora, porque a gente vê, na prática, o compartilhamento de culpa com o agressor é uma constante. Então, é muito recorrente nos casos de violência doméstica, quando existe um ciclo, né, de violência doméstica, começa com a fase de lua de mel, passa por um aumento de tensão, que ali tem, às vezes, uma censura no olhar, um gesto, uma palavra mais dura, uma violência contra o objeto, até alcançar uma violência, até chegar realmente numa violência física contra a mulher. Esse ciclo ele vai se fechando, na minha perspectiva, ele forma mais uma espiral do que um ciclo. Porque a cada vez que ocorre um ataque violento e ele reinicia,
o período parece que é menor. Mas o que eu tenho visto numa constante é o seguinte, sempre depois que ocorre um ataque violento, e quando a mulher toma uma atitude, por exemplo, olha, você me deu um tapa no rosto, eu não quero mais, ou falou alto comigo, eu vou sair de casa. Vamos considerar isso como um ataque violento do ponto de vista da lei, né? Então, sempre que acontece um ataque violento e a mulher reage, e ela ainda reage, tem uma armadilha muito, muito recorrente, que é o compartilhamento de culpa. O agressor, ele vem até a vítima. Eu vejo isso na experiência prática, né? Não tem nenhuma formação técnica para afirmar, mas a gente vê na prática que o agressor ele vai até a vítima e aí ele muda, ele tem um discurso de que, olha, eu estou muito arrependido, realmente assume diz que está errado, estou errado por ter feito isso com você, não devia ter feito, mas sempre no final ele coloca uma vírgula, mas você sabe porque eu te bati. Mas você sabe, eu estava nervoso, foi porque eu bebi, foi porque você estava com a roupa curta. Eu não gosto que você bata a porta da casa. Eu não gosto que você bata a porta com força. Então, existe um compartilhamento de culpa que é diferente do arrependimento verdadeiro, aquele que a gente aprende na Bíblia Sagrada, né? O arrepender-se verdadeiro, você muda a sua conduta, você se condói pela dor que você causou ao próximo. O arrependimento que a gente vê no agressor, quando ele no agressor que está envolvido nessa violência doméstica, é um arrependimento falso, porque ele compartilha, olha, eu te bati, mas foi porque você fez tal coisa. Quando ele pede perdão, quando ele traz um presente para suprir a agressão que ele fez, na verdade, ele não está arrependido do que ele fez para ela. Ele está com medo de ter a perda do controle sobre ela. Ele está muito mais preocupado com ele. Então, é um ciclo, e ele vai, então, pedir perdão, vai demonstrar que ela também teve participação nessa briga, ela vai se sentir culpada, vai perdoar porque não quer perdê-lo, e isso vai recomeçar. A lua de mel, a tensão, a pressão, a agressão, o perdão, o pedido de desculpas e o perdão. E esse ciclo vai continuar por muito tempo. Eu tenho uma intuição de que esse ciclo, por exemplo, se da fase de lua de mel, do começo do relacionamento sempre começa na lua de mel, como a senhora disse, né? Se da lua de mel até o primeiro ataque violento, propriamente dito, aí não é qualquer ataque violento, até o ataque violento que a mulher reage. Porque se ela não reagir, a gravidade dos ataques vão aumentando. Porque tem mulheres que já reagem na primeira mal educação. Às vezes o cara é grosseiro e ela, opa, eu não quero casar com um troglodita, né? Quando ela reage, já inicia uma fase de lua de mel ali. Mas, enfim, o fato é que da fase de lua de mel, passando pelo aumento de tensão até o ataque violento, se levou 1 ano da primeira vez, na próxima pode esperar 6 meses, 8 meses, e depois 3 meses, até que esses ataques violentos se tornam cotidianos. Quando esse ataque violento ele se torna uma rotina na casa da mulher, é hora de a família abraçar. E, aliás, seria bom que abraçasse antes, mas se está nesse nível de ataques violentos cotidianos, pode tirar de casa. Eu já vou te passar a palavra, que acho que você está querendo fazer uma pergunta, mas eu acho que tem uma questão importante no que ele está falando. Quando você começa um relacionamento, pensa o seguinte, o que é que dentro das suas concepções é um relacionamento? Como ele deve ser e como você deve se sentir nele? Normalmente, um relacionamento, o que você espera é se sentir maior, mais forte, mais capaz, porque o parceiro ou a parceira vai te fazer se sentir uma pessoa melhor e maior. Quando você está com alguém que te faz se sentir mais insegura, com medo da perda, com medo de reações, com medo da roupa que você usa, isso já mostra que esse relacionamento te desqualifica. Então, se há um relacionamento que foge daquilo que você sempre concebeu como bom, então você não está num relacionamento bom. O problema é isso que ele falou, a gente vai se confundindo, no começo demora para acontecer, mas a frequência e a intensidade das agressões, a frequência reduz, ou seja, fica mais frequente, reduz o tempo, né, entre uma agressão e outra, e a intensidade aumenta. Então, isso faz com que você acabe entrando num turbilhão, nessa espiral que ele falou, que você já não sabe mais sair. E aí fica com vergonha da família ou fica com medo, porque ele começa a ameaçar. Se você fizer isso, você sabe muito bem
que eu posso fazer com seu pai? Ou com seus filhos. Nós temos casos em que os pais falam assim, olha, seus filhos que vão pagar por isso. E o medo que a mulher tem não é só de maltrato, mas até de morte, porque chega nesse nível. Doutora, e quando a família da mulher percebe? Ela percebe desde o momento inicial que o homem pode ser um agressor, ou até já num momento avançado, em que ele já está agredindo a mulher. O que a família pode fazer? O ideal, a família, ela é a base da nossa proteção. Por que existe família? Você pegar a história das famílias, para proteção e para sobrevivência. Senão, nós não teríamos família. A família ela precisa estar atenta a todas as relações. O apoio, o cuidado, independente de que as pessoas tenham que ser autônomas, né? As famílias extensivas, né? No caso, por exemplo, seu filho casou, sua filha casou, vai viver a vida, você não vai se meter nessa situação. Mas observar, verificar é fundamental, porque senão você acaba deixando passar, ou não vou me meter. Não, em briga de marido e mulher, se há agressão, tem que se meter a colher, sim. A família precisa se impor, precisa pedir para o agressor ou se tratar, ou então recolhe essa mulher. Porque o que não pode deixar, porque de uma agressão verbal, de uma segunda agressão verbal, como o tenente falou, que vai aumentando o índice e a intensidade da agressão, e a frequência também vai aumentando, vai acontecer ter agressão física. A família, ela tem que se impor. Ela tem que, primeira coisa, tem pai, tem mãe, é ir falar com esse sujeito. E falar que não se admite que isso volte a acontecer. Claro que você não vai separar o casal, mas você precisa mostrar que essa sua filha não foi encontrada na rua jogada e que ela tem uma família para amparar e para questionar. E quando a coisa realmente fica de um modo já que passou da linha, vamos dizer assim, a família tem que pegar essa mulher e ir para uma delegacia. Não pode permitir que isso continue, porque os feminicídios ocorrem por isso, porque a coisa vai acontecendo, a moça não consegue dizer não, a família tem que se impor. Posso só uma pontuação rapidinha? Professora, está aí um caso muito delicado. Inclusive, faz parte da nossa estratégia de enfrentamento à violência aqui. Eu acho que tem funcionado muito. A PM, às vezes, faz esse papel de família, porque no protocolo que a gente adota aqui, nós fazemos visitas praticamente diárias para as mulheres, até que esse agressor, justamente para não isolar ela. É uma constante que o agressor ele corta as relações sociais das mulheres. Não sei se a senhora pode afirmar isso psicologicamente, mas, geralmente, o agressor, ele, por exemplo, não gosta do irmão, ele começa a colocar defeito nas pessoas, né? Seu irmão não gosta, é malandro e tal. Aí o que a menina faz? Ela está com vontade, vou ligar para o meu irmão. Aí ela pensa, se eu ligar agora, ele vai brigar, deixa para ligar depois, esse depois vira amanhã, depois... Enfim, o que acontece na prática é que as mulheres vão ficando isoladas. E, recentemente, eu colhi um depoimento ali no quartel, de um caso de uma moça, não tinha nada a ver com violência contra ela, mas sim uma diligência lá que o Conselho Tutelar fez, e eu percebi claramente que a menina é vítima de violência doméstica, mas ela apoia, inclusive o agressor, pelo que me consta, agredia os filhos dela de um outro casamento, os dois maiores, e ela tem um bebê. Então, eu percebi claramente que ela também é vítima. Ela já nem tem telefone. Se não me engano, ele arrebentou o telefone dela na parede. Então, e olha só, ela defende ele. Então, eu queria saber da senhora, de uma maneira bem mais prática, eu gosto de ser pragmático nas coisas. Como é que eu chego numa familiar, numa pessoa querida, porque se eu chegar até ela numa abordagem, olha, ele é um cara que não presta e tal, é mais fácil ela se afastar de mim também. Então, como é que eu abordo uma mulher dessa para poder conscientizar ela do que ela está vivendo? E como é que eu falo com essa pessoa? Quando o tenente fala que eu quero uma questão mais pragmática, mais objetiva, sobre algo que é subjetivo. É bastante difícil, né? Porque a psicologia, ela trabalha justamente nessa questão da repetição. O Freud, sem querer falar de teoria aqui, ele fala que para que a gente possa vencer uma dor, um trauma, uma falta, é repetir, repetir, repetir e elaborar.
Então, muitas vezes, essa pessoa vai terminar a relação, voltar, terminar, voltar, 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes, e depois que ela vai conseguir, nessas idas e vindas, cada vez pioradas, as reações são muito pioradas, quando você termina uma relação, o retorno, e você retorna, o retorno fica muito pior, e a gente fala isso na terapia, e muitas vezes a jovem ela volta e liga para a gente na terapia e fala, olha, eu não aguentei, eu tive que voltar. E a gente fala, nós sabíamos disso e nós estamos aqui para te ajudar, porque vai piorar e nós vamos lutar para você conseguir sair disso de novo. Então, é o seguinte, nós não podemos impor para uma pessoa adulta, até porque nós temos a liberdade constitucional, né, de que ela não fique com alguém. Mas ela precisa perceber, pelos próprios olhos e pela própria vivência, que aquilo é um dano. Então, a parte psicológica, ela deve ser fortalecida. Quando o senhor fala, mas a pessoa já está vivendo, você tem que tratar de forma corretiva como é para o alcoolista. Porque, no caso, é uma vítima enfraquecida, né? Sim. Porque o agressor, ele, inclusive, ela já é dependente. O ciclo social todo dela é afastado, né? Ele Exato. retira não só a família, mas os amigos também, que, em boa parte, os amigos ajudam bastante, né? Todo o ciclo dela de proteção, esse agressor tira. Então, nós temos que fazer 2 tipos de trabalho. Um é o corretivo, como a gente faz com o alcoolista. A pessoa já é dependente, nós vamos tratar esse alcoolista para ele tentar evitar o dano que ele está tendo na vida dele. A mulher dependente é a mesma coisa, só que ela não consegue se afastar. Às vezes, ela termina uma relação e procura alguém similar àquele que a agredia e volta a ser agredida. Sim. O que eu acredito que nós temos que trabalhar de forma muito mais efetiva é o trabalho da prevenção, que é o preparo das jovens, para que elas saibam identificar o que não é bom para elas e não tenham medo daquilo que é chamado solidão. Porque solidão é tristeza e angústia, mas solitude é estar consigo mesmo. Quando a gente sente um vazio e precisa de qualquer coisa para preencher, é porque nós realmente temos um autoconceito desqualificante. Então, aí qualquer coisa me serve, porque eu mesma não estou comigo, eu não tenho força interna para suportar uma convivência sozinha comigo, que é a solitude, é diferente de solidão. Quando eu me sinto só por solidão, eu aceito qualquer coisa para não ficar só. Então, de medo de ficar sozinho, eu aceito. E é isso que nós não podemos, nós temos que preparar. Agora, o tenente fala, o que eu faço? O que eu falo para esta mulher? Nós temos, tenente, que confrontá-la o tempo inteiro, sem agredi-la, porque isso ela já tem muito, sem pressioná-la, porque isso ela tem muito, apenas levá-la a refletir assim, como é a relação que você imagina boa. E aí, quando ela conta, você fala, e como é a sua relação em relação a isso? Aí ela vai dizer ao contrário. Você fala, e isso é bom para você? Porque se você falar, como você voltou com essa pessoa, mas você é louco, isso ela já tem dele. Nós não podemos impor, porque isso ela já tem dele, uma imposição. Nós não podemos controlar, porque isso ela já tem dele. Nós temos que fazer essa mulher caminhar sozinha e tomar as decisões. Empoderá-la de que ela não precisa viver com aquilo que ela não acredita que é bom. E aí então, nós no temos, caso, seria uma desintoxicação. Relembrá-la. É como o alcoolista. Relembrá-la o que ela acredita de uma relação. E aí fazer a comparação. Se para você A, B e C é uma relação boa, por que você está em E, F, G? Qual a diferença do que você acredita para o que está acontecendo? E aí você faz ela se confrontar com a realidade e ela dizer, mas eu sei que está errado, e como eu saio disso? Quando ela verbaliza como eu saio disso, você já ganhou metade do terreno. Agora, quando você fala para ela, mas isso não é bom para você, não saiu dela. Você tem que levá-la a pensar assim por ela, porque ela é protagonista da história dela. Senão, nós estaríamos decidindo por ela e ela volta. Ela precisa tomar a decisão por si mesma. Se ela passou, tenente, 15 anos numa relação abusiva, não é em um mês que nós vamos tirar ela desse lugar. A não ser que o caso esteja tão grave que ela vá para um abrigamento.
Nós temos que fortalecê-la, empoderá-la para que ela realmente diga, isto eu não quero mais. Que ela tenha o faro da loba, que ela tenha a parte selvagem também dela, que é perceber o predador. Perceber que aquilo me faz mal e eu não quero. Eu vou fugir, vou subir numa árvore, mas eu não fico perto dele. Exatamente. Certo, muito bom. Eu falei que ela era fera, lembra? Nossa. Eu não falei? Não tem nem como fazer pergunta, né? Porque ela vai falando, a gente fica aqui apaixonada, né, pela explicação perfeita. Tenente Gustavo, na prática, chegou a mulher na delegacia. E como que vai iniciar essa questão dessa medida protetiva? Olha, Daiane, Como que ela acontece, o passo a passo, assim? a linha do tempo é relativamente simples. Então, primeiro, é um parto para que essa mulher tenha coragem de tomar uma atitude. Estou falando, na verdade, doutor, eu tenho percebido o seguinte, tem mulheres que se submetem aos agressores, tem homens que agridem, então, geralmente, o problema é quando o agressor, perfil agressor, encontra com uma mulher que tem perfil de vítima. Eu tenho percebido isso, porque quando o agressor encontra uma mulher que não aceita, ela sai fora ou ela reage. Quando uma mulher que aceita encontra um homem bom, obviamente não tem por que ela se preocupar, né? Tanto é que a palavra de Deus fala porque os homens amem as mulheres, né? Quando ela encontra uma pessoa que a ama, não tem tanto problema, né? Embora ela possa ter uma predisposição até para ser vítima. Mas, enfim, fazendo uma linha de tempo, quando a mulher ela tem esse perfil de vítima e encontra o agressor, só para ela romper isso e sair de casa já é um parto. É muito difícil. Acontece na prática muito às vezes, uma agressão mais severa, de vez em quando ela, no inopino, ela liga 190, alguém liga, o policial chega até a casa dela, geralmente policial militar, nós, né, que somos fardamento, a gente chega até a casa dela e aí, dali, constatado o delito, a gente leva para a delegacia, para a central de flagrantes. É uma dificuldade, às vezes, quando até policiais, não vou nem designar qual corporação aqui, estimulam ela a retirar a representação. Que tem crimes que são condicionados à representação. Ou então a negar o ocorrido. Por exemplo, às vezes ela tem uma lesão corporal leve. Chega diante do policial militar e fala, olha, fui agredido e tal. O policial militar prende flagrante o agressor. No inteirinho entre o local do fato e a chegada em delegacia, às vezes ela se arrepende. Às vezes na delegacia, se for uma delegacia que não é equipada para atender, equipada entre aspas, né, com pessoas preparadas, às vezes até os policiais desestimulam ela a prosseguir na ocorrência. É a revitimização, né? Esse é um problema, mas não é nem nesse ponto ainda, a revitimização vem depois. Mas o fato que já é um parto para ela romper isso, para ela acionar o serviço de segurança, para chegar na delegacia, e na delegacia ela dá prosseguimento. Já é uma grande dificuldade. Mas supondo que a gente superou esses passos, né? Aí, sendo processado, o juiz defere, ou determina, na verdade, defere quando é pedido, mas determina também o afastamento, as medidas protetivas. Geralmente, as mais importantes são o afastamento do agressor. Mas nesse caso, existe um requerimento do delegado, ele faz e encaminha para o... Pode, assim, o rol de pessoas habilitadas a requerer é bastante amplo, né? Pode ser o promotor de justiça, quando tiver acesso às ocorrências, pode ser a própria vítima, por meio de um advogado, ou por meio de uma declaração feita em delegacia, ela tem esse direito de declarar, olha, eu quero medida protetiva, diante do delegado, o delegado toma termo disso e coloca nos autos. O delegado também pode representar pela aplicação da medida protetiva. Então, assim, é um rol bastante extenso para pedir essas medidas protetivas. Mas, deferida a medida protetiva, aí eu vou falar de política, se você quiser, eu abordo um pouco a política pública de enfrentamento à violência nesses termos. Porque a cifra negra é impossível de hoje dar. Eu até gostaria. A gente tem a ideia, o plano de um ano que vem, iniciar um programa de prevenção, doutora, com as meninas das escolas. É justamente para assim, minha filha, esse maconheiro aí, ó, você vai se dar mal com ele. Então, a minha ideia, doutora, eu vou, claro, consultar a senhora, que a senhora é minha mestra aqui. A minha ideia é levar uma vítima em recuperação ou recuperada até essas meninas nas escolas e falar assim, olha, eu saio de perto e falo, moça, conta a sua história para essas meninas aqui. Percebe? Para ver se tem algum espelhamento, porque é difícil. E a tendência delas arrumarem um segundo agressor é muito constante, eu vejo sempre. Mas, enfim, o fato que, deferida a medida protetiva pelo Poder Judiciário, aí nós temos algumas políticas de atendimento para enfrentar essa violência. Elas são desempenhadas aqui no município de Cidade de Ostental, nós temos a integração, eu acho que
muito próxima da perfeição, tanto entre os órgãos do município, a sociedade civil e a Polícia Militar. Aqui nós temos, por exemplo, a Tina, que é de uma ONG Mulheres Guerreiras, que a Tina foi a primeira a enfrentar a violência doméstica aqui nessa cidade, sozinha, ela vai na casa do povo, pega aquelas mulheres, vai para a casa dela. Enfim, a Tina é uma guerreira, fez isso sozinha por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Aí, depois da Tina, veio a Fabíola, que é uma escrivã maravilhosa aqui da Polícia Civil local. Né? A Fabíola é muito envolvida em violência doméstica. Então, durante muitos anos, era a Tina na vida privada dela, auxiliando, e a Fabíola na delegacia. Eu acho que não tinha um suporte muito prático, não. De 2 anos e meio para cá, foi que assim que eu vim transferido para essa cidade, a Guarda Civil Municipal iniciou um trabalho chamado Patrulha Mulher Mais Segura, ao mesmo tempo que a PM, a gente começou um programa de proteção à vítima, sabe? E hoje a gente trabalha bastante integrado, PM e Guarda Civil. Só para explicar o que existe no mundo todo, talvez, ou no estado, pelo menos no estado de Goiás, a rotina do estado de Goiás é a seguinte: os batalhões têm equipes de referência, compostas necessariamente por uma mulher, policial feminina e um masculino, pelo menos. E essas equipes de referência, chamadas Patrulha Maria da Penha, atuam no acolhimento e proteção. Essas duas atividades. Então, obviamente, que você vai lidar com uma mulher que foi vítima de algum tipo de violência, o ideal é que uma mulher fale com ela. E nessa conversa, por isso que a Patrulha Maria da Penha tem necessariamente o homem e a mulher. E aí, nesse atendimento, existe o acolhimento dela, essa mulher, a equipe conduz essa mulher para o atendimento social, para os órgãos, para a rede, né, de proteção dela, tanto a rede civil quanto os órgãos do Estado. Por exemplo, aqui no município nós temos o centro, o CEAM, Centro de Atendimento à Mulher. Tem até uma secretaria da mulher para cuidar disso. Mas o órgão ali, talvez o que atua mais de frente com a violência doméstica é o CEAM. Então, o CEAM tem a casa de acolhimento, enfim, essa patrulha de referência faz esse trabalho de proteção e acolhimento. O que nós fizemos aqui? Do ponto de vista operacional, eu preferi fracionar o trabalho. Então, conversando com a NEDES, a gente recebe as medidas protetivas no quartel, aí o município cedeu para a gente uma servidora, a Sara Lins, que é uma princesa. Então, a Sara Lins ela exerce um papel de analista das medidas protetivas. É fácil de visualizar. Cada ordem judicial que chega para a gente, aí a cifra negra fica um pouco de fora, porque não tem como alcançá-las. Né? Mas aquelas que têm coragem de procurar o Poder Judiciário, aqui é até um alerta para você que está vivendo isso, para você entender o que você tem do lado de cá. Então, a gente recebe a medida protetiva e a Sara Lins passa a fazer a análise dela. E aí, nessa análise, a Sara Lins, todos os dias pela manhã, ela empenha viaturas para visitarem as mulheres, mas não é a equipe de referência que a PM tem. Porque a equipe de referência fica 2, 3 horas com uma vítima só. Só que nós temos centenas para cuidar. Então, aqui, o que nós fazemos? Eu distribuo visitas pontuais feitas pelas viaturas do bairro. Então, as viaturas do Batalhão de Cidade Ocidental visitam as mulheres daquela região onde eles patrulham. Mas é um protocolo mais simples, o policial vai até uma equipe comum, 2 homens, muitas vezes, vai até a mulher e fala assim: olha, dona, eu sou o policial responsável pelo policiamento do seu bairro, pega ali, passa para ela, informa ela o telefone pessoal, o telefone da viatura do bairro, de onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela estuda. E a equipe do bairro passa a fazer o monitoramento dela. Assim, na rotina do policiamento, às vezes, quando tem uma relação boa, o policial vai até sem ser empenhado. Isso gera uma aproximação da vítima com o policial do bairro. Isso é tão importante que, por exemplo, em casos mais delicados, onde o descumprimento é mais severo, o policial toma partido da situação e passa a monitorar com mais efetividade. Então, o resultado disso é o seguinte: enquanto unidades que só adotam o patrulhamento de referência da Patrulha Maria da Penha, enquanto às vezes as unidades visitam a mulher uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma outra com uma intensidade um pouco maior, aqui na nossa cidade, veja bem, nós trabalhamos em conjunto com a Guarda Municipal. Então, a Sara Lins ela empenha o policiamento tanto para a PM quanto para a Guarda Municipal. Então, primeira questão, nós temos uma visão ampla do que acontece com a vítima, tanto do ponto de vista da abordagem de acolhimento feito pela Guarda, que ela passa para a Sara também, quanto dos relatórios feitos pela PM. E a Sara ela encaminha um dia a viatura PM, um dia a Guarda Municipal. Um dia PM, um dia a Guarda Municipal. Quando a medida protetiva está sendo cumprida, quer dizer, o agressor não está mandando mensagem, não está passando na porta, geralmente as nossas vítimas recebem 8, 10, às vezes 15 visitas por mês, só por parte da PM, quando está sendo cumprida.
Quando existe alguma notícia de descumprimento dessa agressão, uma ameaça, ou foi até a casa da mulher, aí a gente passa a fazer uma visita diária. Se for preciso, várias vezes durante o dia. Porque a viatura do bairro está ali pertinho. Isso, no caso, o protocolo aqui da cidade ocidental, né? Esse protocolo especificamente daqui está em fase de experimentação. E os resultados são bastante eficientes, porque eu posso falar, como digo, das medidas que foram definidas pelo juiz. A gente tem mantido um percentual de renovação de medida. Assim, essas medidas protetivas que nós falamos no começo, elas têm um prazo de validade. Geralmente, pelo menos a nossa vara aqui, determina o afastamento por 6 meses do agressor. E aí, esse afastamento só é renovado a medida protetiva em caso de reincidência, um fato novo, mais grave, que justifique. A gente tem mantido uma média de 1% de renovação. 1%. De cada 100 medidas, uma é renovada. E até agora, eu não me lembro, nesses 2 anos, de ter visto uma renovação baseada numa lesão corporal. Só em ameaças. É claro que pode ter alguma vítima que reconciliou e não quis trazer isso para a justiça. Não nego essa possibilidade. Pode ser que alguma tenha sofrido violência e fale assim, não vou chamar também, mas não é possível. Mas das medidas que foram renovadas até hoje, não lembro de ter visto uma vítima daquelas as quais a gente protege ou protegeu que tenha sofrido uma violência física mais grave. Nenhuma. E aí, do ponto de vista da estratégia, nós temos algumas etapas para enfrentar a violência doméstica. Então, estou tentando ser mais prático para que as vítimas percebam o que elas têm de cá. Eu entendo o seguinte, doutora, nós precisamos trabalhar primeiro com a prevenção, que é essa abordagem que a doutora falou aqui, a gente pretende fazer, talvez, com as escolas. O tempo está acabando? Então a gente retorna depois do comercial? Pode continuar? Tá, então, as etapas seriam as seguintes. Primeiro, a prevenção, que a gente ainda, eu confesso que a gente ainda não trabalha com isso, porque as escolas ficaram fechadas no ano passado. Gente, nós vamos para o comercial e já voltamos, tá bom? Segura aí. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Goiás agora está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil e entre os 5 que mais geraram empregos. Também batemos o recorde de abertura de empresas, com o maior número dos últimos 60 anos. E temos o orçamento do ano que vem sem previsão de déficit. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente... Atenção, cidade ocidental e região. O HSM Dia informa que está atendendo às seguintes especialidades: ginecologia, obstetrícia, cardiologia, ortopedia, urologia, cirurgia geral e clínica geral, dentre outras especialidades. Também temos os seguintes serviços: ecografia, raio-x, mamografia, exames laboratoriais, eletrocardiograma, entre outros. Ligue agora e agende sua consulta pelos telefones 61 3625 1060, 3625 2730 ou pelo WhatsApp 61 98298 7846. O HSM Dia está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. Estamos na SQ12, quadra 3, lote 51, em frente à Praça Santo Antônio, em Cidade Ocidental. HSM Dia, o hospital da cidade. Pare de perder tempo. Mude para Onitel, a líder em ultra velocidade. Plano de até 400 MB na fibra, com desenhos, filmes, séries e clube de vantagens. Assine já, 3625-7676. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Na segurança, Goiás supera os Estados Unidos na resolução de homicídios. Na Previdência, 18 mil aposentados e pensionistas agora estão isentos da contribuição. Na educação, o Estado vai distribuir 60 mil computadores a estudantes e reajustar salário e auxílio de professores e servidores. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. A região Nordeste está no foco de atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ao longo dos 1000 dias de gestão do governo federal, foram realizadas uma série de operações das Polícias Federal, Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e do Departamento Penitenciário Nacional. O trabalho das forças de segurança estaduais na região Nordeste no combate ao crime organizado também contou com o apoio do Ministério. Profissionais de segurança pública dos 9 estados foram capacitados e as corporações receberam do governo federal equipamentos e tecnologias para melhor atender a população. Além disso, desde 2019, o governo federal repassou mais de 460 milhões de reais para que os gestores da região Nordeste investissem no fortalecimento da segurança pública. Para 2021, a previsão é de mais de 230 milhões de reais. O enfraquecimento do crime organizado também é visto em ações de descapitalização das organizações criminosas. O Ministério realizou no Nordeste 46 leilões de bens do crime desde 2019. Foram cerca de 6 milhões de reais arrecadados com a venda de mais de 370 itens apreendidos de criminosos. Recursos que serão revestidos à população em forma de investimento nas forças policiais. O Ministério também reforçou o trabalho da Fundação Nacional do Índio, com a aquisição de equipamentos e veículos. Consumidores da região Nordeste também foram beneficiados com a maior adesão à plataforma consumidor.gov.br e com o projeto Pro Consumidor. Ações de um governo sério, honesto e trabalhador, que transforma o Brasil em um país melhor para todos. Então, voltando aqui. Gente, só para esclarecer aqui, para quem está acompanhando pelo Instagram, nós estamos fazendo a transmissão aqui pela REC TV, que é a televisão. Então, o formato é um pouco diferente. Então, vai cortar um pedacinho, às vezes não vai aparecer o rosto por completo. Então, vocês não reparem esse fato, tá bom? Voltando, Tenente Gustavo, em relação à questão da medida protetiva, a forma que tem sido aplicada aqui na cidade ocidental, a questão da estatística que reduziu bastante, porque 1% praticamente conseguiu quase atingir o zero, né? Então, é um resultado muito bom. O senhor estava comentando a respeito antes do comercial? Assim, estou tentando aqui criar um parâmetro para falar da estratégia de enfrentamento. Eu vou primeiro montar um esqueleto, depois a gente fala em cada etapa os órgãos, os agentes responsáveis, né? Uhum. Vamos lá. Primeira etapa do enfrentamento, nós falando de violência doméstica, primeira etapa do enfrentamento é óbvio a prevenção. Para tudo é a prevenção, né? Primeira etapa. Superada a prevenção, se ela já não funcionou, não deu certo, aí nós temos o nosso protocolo, que é o diferencial do nosso protocolo, que é o afastamento do agressor. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, talvez a senhora possa me corrigir depois. É muito complicado tratar a vítima se ela estiver ladeada com o agressor. Na mesma casa, convivendo, é muito complicado. Às vezes a gente consegue uma vitória aqui, consegue convencer essa pessoa a voltar a estudar, por exemplo, ou até um convívio social, que é importante para a proteção dela, conviver em sociedade, seja como membro de uma igreja, ou no trabalho, ou no estudo. Isso é ótimo para as meninas, eu tenho percebido isso. Mas a doutora quem é que sabe? É uma questão de superação, né? Então, inclusive da vergonha, né? Superar essa vergonha não é fácil. Então, seguir de cabeça erguida é muito importante. Tem um caso que a gente recebeu recentemente, antes de voltar aqui para o tema, que eu acho que é muito emblemático. O agressor é uma autoridade eclesiástica, né, de uma igreja. A vítima é também membro da igreja. Então, o que acontece? Na hora da fúria, do ataque de fúria dele, ele agrediu ela, lesionou a menina, mas ele parou. Ele podia ter ido até a morte, por exemplo. Se fosse um sujeito sem compromisso social, ela também, podia ter matado a mulher, porque no ataque de fúria. Se fosse o traficante, o assassino, tinha matado ou tinha desfigurado ela, né? Aí ele agrediu, aí machucou o rosto dela, assim, ficou um pouco roxo o olho dela. Na mesma hora, ela contou que ele viu aquilo, ele sentiu uma coisa, assim, poxa vida. Sentou lá e começou a chorar, falou assim, eu sou de tal congregação. Então, o que eu acho disso?
convivência social, e inclusive na religião, nas igrejas, é um meio de proteção da vítima, sabe? Eu tenho essa intuição, porque se ele não tivesse esse freio, que é a vergonha social, ele e ela, talvez a situação estaria mais grave. Então, partindo desse ponto, olha só, a gente trabalha primeiro com prevenção, seria o ideal, a gente daqui não fazemos isso. Mas a primeira abordagem que a gente faz aqui na cidade, quando a mulher tem a medida, é o afastamento efetivo do agressor. Não é o afastamento no papel, burocrático, não, porque que vem só no documento, não. Quando a gente recebe a medida protetiva, a gente passa a fazer visitas efetivas na casa dessa mulher. Eu ia dizendo para você que em outras unidades que trabalham com protocolo mais tradicional, a mulher ela é monitorada assim, mas como a equipe passa muito tempo com cada vítima, eu acho que acaba prejudicando do ponto de vista da quantidade de mulheres atendidas. Quando você fica 5, 6 horas com uma vítima, por exemplo, quem é que vai cuidar das outras 80 que você tem para cuidar? Então, aqui a gente quebrou esse protocolo e falou assim, olha, monitoramento de segurança faz a viatura do bairro. Eu pude fazer isso porque aqui nós temos uma equipe maravilhosa da Guarda Municipal, que é capitaneada pela agente Neres, da Guarda Civil Municipal, e a Neres ela faz o acolhimento. Então, quando a gente precisa pegar uma mulher e acolher, encaminhar, dar um suporte social para ela, levar ao hospital, é muito comum, por exemplo, a Neres faz. Aí as viaturas da PM eu consigo ter mais visitas pontuais, mais vezes ao longo do mês. E quando precisa de acolher, a Neres faz. E quando a Neres não está em trabalho de acolhimento, faz o monitoramento também. Então, a gente consegue, eu acredito, se a gente juntar as visitas feitas pela PM e pela Guarda Municipal, já que são integradas, a gente trabalha com integração, somos parceiros mesmo, inclusive essa equipe fica lotada no batalhão. Se a viatura deles fica lá no quartel, porque a analista fica no quartel, e é a analista quem passa as medidas para eles. Então, retomando, a gente passa primeiro para a primeira etapa, a prevenção, a segunda etapa aqui na nossa cidade é o afastamento efetivo do agressor. A gente milita para tirar o agressor, evitar que o agressor chegue na vítima. Faz o que for preciso. Se for preciso ficar o dia inteiro na porta da mulher, a gente fica. E só uma observação, quando eu estive no batalhão, o tenente Gustavo tem um celular exclusivo, né, tenente, para essas vítimas mas ele é mais burocrático. A gente adota justamente o contrário, porque o celular que elas ligam é o da viatura. E a viatura vai estar sempre próxima à casa dela, porque é a viatura do bairro, não é a viatura de referência. Então, entendeu? tem um acesso direto, né? Então, elas não ficam tão à mercê. Então, o agressor está rodeando, ou ligando, ou de alguma forma perturbando, já tem o acesso direto à polícia. Então, para intervir, é bem mais rápido. E do ponto de vista ainda processual, doutor, o que acontece? Nas unidades que trabalham com equipe de referência, funciona assim. Quando eles identificam, vai atender uma mulher, vai fazer uma visita para a dona Maria hoje. Aí a dona Maria fala, olha, semana passada ele me mandou umas mensagens de celular, passou na minha porta, me xingou e tal. Um descumprimento de medida. A equipe de referência acolhe essa mulher, leva ela até a delegacia, depois espera ela registrar a ocorrência, depois retorna, aí a delegacia instaura inquérito, se for o caso, né? Aqui eu faço totalmente diferente. O policial do bairro vai até o local, se ela relatar o descumprimento de medida, o policial registra isso na ocorrência. É um relato. Registro de ocorrência é um relato, simples e descritivo do fato. Então, relata o fato, arrola ali as testemunhas que tiverem do fato, se tiver alguma imagem, vídeo, junta isso na ocorrência, e aí o policial comunica, às vezes nem comunica a analista na hora de revisar as ocorrências, ela identifica, olha, teve um descumprimento. A gente já manda no mesmo dia, se for o caso, a ocorrência para o Poder Judiciário, com um ofício encaminhado na ação penal que deferiu a medida protetiva. Então, toda decisão judicial vem no curso de uma ação, né? Seja cautelar ou então na ação criminal, propriamente dita. A gente manda o ofício na ação, informando, olha, teve um descumprimento aqui. Isso reverbera muito rapidamente. De vez em quando, quem tem o poder de petição, entre aspas, é o delegado, né, a autoridade policial. Mas a gente, pelo menos, comunica o fato. Comunicando o fato, o Ministério Público muitas vezes representa pela prisão. Já aconteceu umas 3 ou 4 vezes aqui. Bom, então, a gente passa pela prevenção, depois tem o afastamento efetivo do agressor, com essa comunicação mais dinâmica com o judiciário. Assim, o descumprimento ele é informado no dia que a gente toma conhecimento. Não tem um delay nisso. Às vezes, no mesmo dia teve o descumprimento hoje, o camarada fugiu, mas a gente já informa o judiciário. No mesmo dia. Isso dá uma efetividade muito grande. Depois, a terceira etapa é o acolhimento à vítima, que é o trabalho já tradicional, que no Brasil todo acho que acontece, né, com a Patrulha Maria da Penha. Esse acolhimento, essa equipe não vai oferecer um tratamento psicológico, nem nada técnico, mas ela pega a vítima, a equipe de referência conduz a vítima até os órgãos que
que tem as ferramentas para esse atendimento, né? Então, superamos as primeiras 3 etapas. Superado isso, a gente conseguiu separar o agressor da vítima. Depois, acolheu ela e encaminhou para o tratamento. A gente precisa pensar a médio e longo prazo. E aí a gente identificou, doutora, nessa lida diária, é o seguinte: nas primeiras horas de separação, com o sujeito preso ou não, o menino já chora querendo leite. O nenenzinho já quer leite. E esse é um fator que reverbera na reconciliação. Aí, o que a gente fez? Com uma parceria, para você ver, o que eu estou dizendo, a rede de atendimento que é muito coligada. Então, o Poder Judiciário, o Juizado Especial Criminal e o Ministério Público do Juizado Especial Criminal, nós fizemos um acerto, e eles encaminham como a pena alternativa dos usuários de entorpecente, dos maconheiros, é justamente depositar alimentos no quartel. Inicialmente, a gente costuma receber, então, como pena alternativa, ao invés deles responderem ao processo criminal, isso na transação penal, não estou falando de autores de violência doméstica, estou falando de pessoas que foram autuadas por crimes diversos, principalmente posse de entorpecente para consumo. A pena alternativa deles é depositar alimentos no quartel. Geralmente leite em pó, cestas de alimentos, a gente já distribuiu também material escolar. Em alguns casos, a criança não tem nem como dar seguimento aos estudos por falta de material escolar. A gente tem lá no quartel uma reserva lá para essas vítimas, né? Leite em pó, cesta de alimentos, material escolar. Leite em pó a gente tem, inclusive, de várias qualidades, para crianças às vezes, crianças com alguma necessidade especial. E tem alguma coisa, porque fraldas, exatamente. E a gente recebe fraldas também. Esses suprimentos, assim, é claro que o município, o poder público municipal e também o federal, já tem aquelas bolsas de, como chama? Que era Bolsa Família, mudou o nome? Bolsa Brasil. Bolsa. Agora, o governo do Estado também, hoje, parece distribuir uns cartões aqui de uma complementação de renda, só que para a pessoa ter acesso... Só uma dúvida dentro do que o senhor está falando, aqueles que são penalizados precisam pagar cestas básicas por outros crimes que não são... transação penal. Levam para o batalhão e o batalhão distribui para as mulheres vítimas. Exato. Interessante. E uma dúvida assim, que me surgiu agora. Uma pessoa que queira se voluntariar, que não foi condenada, mas queira se voluntariar a entregar no batalhão cestas, fraldas, pode? Pode, vai ser muito bem recebido. Ainda não achei. Não, teve um que pagou, a pena dele era 300, ele pagou 350. Diz que teve um que levou assim, né? Mas eu não lembro, não é muito comum não, mas pode sim. Isso aí eu vou falar para vocês, a demanda é grande, porque a gente entrega não só para as vítimas que estão na emergência com a medida em vigor, a gente entrega também para as egressas, né? Mas a ideia disso, sabe por que foi? Nós pensamos no seguinte: minha conversa com o judiciário era, na verdade, de ter um suporte inicial, porque essa cobertura da rede de assistência social do município, né, ela tem uma burocracia, tem número de vagas, pelo que eu sei, aquele cartão do Bolsa Família, esqueci o nome daquilo. Auxílio Brasil, pois aquilo lá tem uma cota para o município, então... Para você incluir uma pessoa nova, tem que ter vaga nessa cota, e aí tem uma burocracia que demora. Então, mas para a mulher que está ali já nas primeiras horas da separação, sem ter o que comer, vendo a criança chorar, é muito difícil. Então, aí o que a gente fez? E aqui na nossa cidade, a gente tem uma outra referência que me dá muito mais trabalho que a violência doméstica, que são os TCOs. A gente, durante muito tempo, a gente fez mais autuações aqui do que a capital, Goiânia, dessa cidade. Então, Goiânia toda. Hoje eles já nos superaram, né? Até porque as nossas autuações caíram. A gente tem um outro programa, acho que nós falamos na entrevista anterior, né, sobre a política de enfrentamento à violência, mas, enfim, o fato é que a gente tem esse suporte inicial para a mulher nas primeiras horas e, às vezes, até mais do que isso. A gente ajuda, muitas vezes. Então, falando do enfrentamento, para não perder o foco, trabalhamos a prevenção, ou vamos trabalhar, depois o afastamento efetivo do agressor, depois uma cobertura alimentar, né, e incluindo aí fralda e outros itens essenciais. Nesse tratamento das vítimas, que seria a quarta etapa após o acolhimento. Aí, nós temos, em parceria com a Faculdade de Anhanguera, nós oferecemos também o atendimento psicológico para a vítima, que é importante no fortalecimento dela. Em parceria com a Unidesc, aqui da cidade, aqui que fica na entrada da cidade ocidental, a gente oferece o atendimento jurídico. A OAB está convidada a contribuir. Então, o atendimento jurídico, por exemplo, nos crimes de ação privada, injúria, calúnia e difamação, a punibilidade do agressor é irrisória, porque justamente as vítimas não têm um advogado que patrocina a queixa-crime.
é muito difícil, entendeu? Mas a Unidesc nos atende bem nesse cenário, né? Então, nós temos a segurança na quarta etapa, que eu chamo de tratamento da vítima, de fortalecimento da vítima. Nós temos a proteção alimentar, temos que trabalhar, né? A proteção alimentar. Aí, nosso batalhão tem um recursozinho lá. Eu acho importante a inclusão dela no mercado de trabalho, sabe? E aí, para incluir no mercado de trabalho, nós temos tentado entabular uma conversa com os comerciantes no seguinte sentido. Falei, olha, se o senhor quiser, pelo menos, entrevistar a nossa candidata aqui, alguma das nossas vítimas, caso a empresa opte por contratar essa mulher, a gente não se compromete, porque às vezes a pessoa também não tem a responsabilidade, né? Mas caso a empresa queira contratar uma das nossas vítimas, ela já está naturalmente no programa de proteção, e essa empresa vai ter, no mínimo, uma segurança bastante efetiva. Porque as visitas da PM e da Guarda Municipal, às vezes, não precisa nem entrar no comércio, mas a gente passa sempre na porta. Como ela está sendo monitorada, o comércio também, os bandidos vão vazar fora. É uma parceria que a gente tem tabulado aos poucos, né? Do ponto de vista da educação, a Secretaria Municipal de Educação criou aqui para as adolescentes e jovens adultos do EJA, nós conversamos com o secretário, o Luciano, aí o Luciano se comprometeu a criar uma sala de aula nas escolas de educação para jovens e adultos, do período noturno, uma salinha de acolhimento para as crianças, filhas das mulheres ali, não só as de vítimas de violência doméstica, mas foi importante para a gente, porque imagina que a mulher separou do agressor e está com a prole ali para educar. Se ela estiver trabalhando durante o dia, quem é que faz o dever de casa à noite com o menino? Segundo, com quem ela vai deixar esse menino à noite? A gente encontrou isso num caso, eu gosto de trabalhar com coisas práticas, né? Foi uma vítima que passou esse problema para a gente. Conseguimos convencer ela a voltar a estudar e, quando chegou na escola, não tinha quem deixar o menino. E ela trabalhava o dia todo. E, além disso, quem que fez o dever de casa com o menino? Ela já quis parar de estudar, falou assim, não, peraí, que o Luciano é gente boa, ele vai resolver isso. Então, a proposta do município é de manter uma sala de aula de acolhimento para as crianças, filhas dessas mulheres, no período noturno. Para aquelas que superarem essa etapa, a Unidesc ofereceu uma bolsa de até 70% para as vítimas de violência doméstica, para a faculdade, curso superior. Embora nenhuma das nossas tenha se candidatado. Eu estou com esperança de uma que diz que quer voltar a estudar. Ela começou, parece que ela começou direito uns anos atrás. Pode levar. Se quer acolher as nossas vítimas, a Unidesc ofereceu, acho que agora vai também, não vai? Que faz parte do fortalecimento para a gente romper isso aí. Então, muito importante essa questão da capacitação, porque a maioria das vítimas não fica nessa dependência do agressor por falta da capacitação, porque esqueceu da sua vida, dos estudos, da rotina e viveu a vida do agressor e não a dela. Então, essa capacitação que o tenente está falando é importantíssima. Então, ela vai ter o quê? Autonomia. Muito bom. Pois é, superadas essas etapas, doutor, então nós temos aí prevenção, afastamento do agressor, essencial o afastamento do agressor para que a gente possa entrar com as outras políticas. Aí o acolhimento da vítima, encaminhamento, terceira etapa, depois o fortalecimento dela, por meio da segurança alimentar, da inclusão social dela, seja qual for o meio, pelo trabalho, enfim, esse fortalecimento dela, inclusive na perspectiva da psicologia e do atendimento jurídico, isso tudo é essencial. Mas superado isso, aí nós temos que começar no agressor, né? Para o agressor, nós temos, a faculdade também ofereceu agora, nós vamos juntamente com a Anhanguera, disponibilizar para os agressores um acompanhamento psicológico, né, professora? E esse acompanhamento psicológico faz parte, a lei Maria da Penha estabelece como obrigação possível, que o juiz pode determinar como uma das obrigações da medida protetiva, que o agressor compareça a cursos ou esse tipo de tratamento. Então, nós acertamos com o Poder Judiciário local, uma conversa com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, eles concordaram, a faculdade vai oferecer esse acompanhamento psicológico como uma obrigação a mais para o agressor. Através da psicoeducação, nós vamos trabalhar uma nova postura do agressor. Exato. E o importante também ressaltar é o seguinte, que é uma medida protetiva a qual ele deve cumprir. Então, se o sujeito descumprir, deixar de comparecer ou não ter um aproveitamento útil durante o curso, a gente comunica, pressão dose por outro. Comunica as faltas, comunica o mau desempenho, basta a doutora me relatar. Isso aí pode reverberar, no final da linha, até numa regressão ou na aplicação de medida protetiva mais severa, como o uso de tornozeleira ou a prisão, em casos mais extremos. Né? Como que é essa questão aí da pressão 12 por 8? É porque eu não me envolvo emocionalmente, eu fico rindo. Eu falo assim, jovem, você faltou.
Lamento. 12/8. Pressão 12/8, sem... Não me perturbe, não cai uma gota de lágrima. Mas, enfim, além do tratamento para o agressor, que seria esse não sei se eu chamo de tratamento, é um tratamento? É um tratamento para o agressor, né? Aí tem a sanção penal, que é importante. Tá? A impunidade criminal, às vezes a pessoa não se compadece, ela não tem empatia, isso é língua de sinais de empatia. Às vezes a pessoa não tem empatia pela vítima, mas ela tem medo da sanção penal. Isso é importante. Então, eu reputo ser muito importante. É por isso, justamente, que na fase de afastamento, na etapa de afastamento do agressor, tudo que ele faça, se ele passou na porta e ameaçou, se ele passou na porta e xingou, se ele mandou mensagem, a gente dedura tudo para o juiz. Se a vítima ou as testemunhas nos relatarem, a gente comunica tudo na ação penal. A gente dedura mesmo. Entendeu? Então, é por isso. Eu conversei recentemente com uma vítima, ela disse que por conta... mora no mesmo lote ainda. Porque o agressor mora de um lado, tem o trabalho dele lá, e ela ficou na residência, disse que ele nem dá um pio para ela, por conta das visitas da PM. Entenderam? É quando o sujeito, geralmente os agressores se sentem muito empoderados, né? Quando eles estão sozinhos com a vítima, e aí as agressões vêm, é geralmente uma relação de poder, de dominação. Quando ele vê que ela não está sozinha, costuma ser... não dá muito certo as agressões. Então, só gostaria de fazer um encerramento aqui, deixando umas dicas, para depois passar a palavra para vocês. Ele acabou de falar, quando o agressor vê que a vítima não está sozinha, seja isso com a família, seja com o patrulhamento, seja com uma rede social de apoio, amigos, escola ou qualquer coisa, ele vai ficar intimidado. Eu queria deixar algumas dicas, porque o tenente pediu que a gente falasse alguma coisa prática, pragmática, e psicologia é muito difícil, né? Que a gente sempre vai fazer uma abordagem aprofundada, mas claro que é possível deixar algumas, eu elenquei aqui algumas frases para ajudar. A primeira delas que eu deixo é uma frase interessante que eu tirei do Orkut, isso há muitos anos atrás, Orkut ainda, né? Eu vi uma frase, já trabalhava com a área da psicologia, eu vi uma frase que eu achei maravilhosa. Dizia assim, tenente, coração, está na hora de acordar, tua função é bater e não apanhar. Maravilhosa, né? Então, nós trabalhamos essa confrontação, a partir dessa frase tão bonita, né, coração, tua função é bater e não apanhar, nós trabalhamos também outras confrontações. Por exemplo, você mulher, ou você pessoa, de qual gênero você for, que está sofrendo agressão, foque muito mais nas ações que a pessoa faz do que nas palavras e promessas que ela te oferece. Porque quando ela fala tudo o que você quer ouvir, mas na hora de executar a ação, então se firme nas ações. Prefira as ações do que as palavras e as promessas. Quando a pessoa te fizer uma crítica, pense o seguinte, esta crítica é para me fazer ser melhor, crescer, e eu modificar minha forma de ser para ser melhor, ou é para satisfazer o controle desta pessoa? Se for para satisfazer o controle, não ceda. Outra coisa, quando alguém te fala alguma coisa e te confunde naquilo que você acredita, não aceite. Não aceite o que te confunde. Você sabe o que você acredita, você sabe a verdade entre o certo e o errado. Por exemplo, quando você reage contra uma agressão ou contra um domínio, é muito comum, aí, tenente, agora eu vou pegar o senhor aqui, é muito comum alguém falar assim, você é louca. Aí agora eu não vou falar mais como psicóloga, mas como mulher, tá, gente? Eu falo assim, você não me viu louca. Você ainda pode me ver. E eu acho melhor você não arriscar. Então, se alguém te chamar de louca, não fique com medo do que estão falando de você. Você sabe quem você é e você está reivindicando um direito ao autorrespeito. Então, diga, você ainda não me viu louca. E
te chamar de ciumenta. Ah, você é ciumenta, eu não posso olhar para fora, não estou olhando para ninguém, não, e você é ciumenta. Não fique com vergonha. Você fala, ciumenta, eu sou, e qual é o problema? Você vai continuar olhando para o lado, eu vou olhar para o outro lado, eu vou me embora. Não fica, pega a bolsa e vai embora. Está se sentindo desrespeitada, por que continua? Pega a bolsa e vai embora. Ou a pessoa te respeita, está com você, não é para olhar para o lado. Se está com você é para te respeitar. Ou então é melhor você ficar sozinha. Se a pessoa faz tanta coisa e te mostra tanto que você está errada, talvez essa pessoa é que seja errada na sua vida. A gente fala na psicologia que há o mal de amor, que é quando a gente é muito carente, mas há maus amores, que é quando a gente escolhe errado. Então, talvez a gente tenha que trocar o amor, e não que a gente possa estar no problema. E, por fim, relacionamento bom tem que ser rotina, e não apenas exceção, quando depois do desentendimento a pessoa, como o tenente falou, no ciclo da violência, ela vem pedir perdão, ela vem ficar boazinha, traz flores ou traz qualquer agrado, fica uma semana bacana e depois um tempo agressivo de novo. O relacionamento bom não é só para tapar o desentendimento que ocorreu, é para ser rotina. Não está sendo bom, então não tenha medo da solidão. Fique consigo mesmo, se pegue no colo e diga, olha, eu estou com você. Nós temos que nos pegar da mão e fazer uma trajetória conosco. Se alguém quiser ser par e caminhar conosco, vai ser muito bom. Todos nós queremos amor, todos nós queremos um carinho, mas entre a agressão e o amor tem o meio termo, que é eu fico comigo até que eu encontre alguém que realmente me respeite. Então, para a gente terminar, não seja o ideal do outro, seja o seu próprio ideal. E lembra que teu coração, a função é bater e não apanhar. Acho que é isso. Maravilha. Nossa, perfeito. Acho que todo mundo precisa dessas mensagens diárias, viu? Para a gente saber a nossa posição, né? Gente, infelizmente... Eu posso só concluir? Pode. Não sei. Baixo, ele não vai encerrar, não. Pode? Esperando a produção responder. Gil? 1 minuto. Pode. Tá. Vai lá. Gente, então, assim, do ponto de vista da minha corporação, do trabalho da polícia, vou tomar a liberdade que te fala também da Guarda Municipal, que nos apoia, e dos órgãos municipais como um todo, né, o CEAM e tudo mais, os departamentos que auxiliam essas mulheres. Eu vou falar uma realidade para vocês, para quem está na comunidade acadêmica, de psicologia e o pessoal do direito. Olha, não existe solução romântica. Tá? Não sei se vocês perceberam, eu tentei trabalhar aqui na nossa unidade, a gente tem esse sucesso na proteção das mulheres, porque a gente trabalha da maneira mais pragmática possível. Então, rótulos, etiquetas, por exemplo, o sujeito não lava louça, usa camiseta azul, ele é um machista, então ele é um agressor potencial. Eu não sou, não. Eu não sou, não. Isso não tem nada a ver. A meu ver, a violência doméstica está muito mais relacionada a outras questões, né? A uma autoridade, a uma força superior. Isso não tem nada a ver com a... Porque quando eu era menino, como eu já falei, macho era justamente o que protegia a fêmea. Né? Então, os meninos, que dia que um menino da nossa turma, da minha época de infância, que agredisse uma menina, ele era execrado. E o nome que se dava para isso não era o macho, lá o machista, não, era o covarde. O que batia na mulher era o covarde. O que suprimia alguém que tinha bem menos força que ele era o covarde. Não era só contra os meninos, era um meninozinho deficiente ou mais magrinho. O cara que agredia era o covarde. Justamente o contrário que hoje se chama na etiqueta de machista, é justamente o contrário disso. Mas então, gente, etiquetas só atrapalham. Tá? Discursos desapegados da realidade concreta só atrapalham. Soluções romantizadas só atrapalham. E tem autoridades que têm voz para falar em público, muito mais que a gente. Né? Eu, por exemplo, sou simples tenente do interior, não falo para o Estado todo, não falo para a comunidade. Então, pessoas que têm, às vezes, a oportunidade, um deputado, uma pessoa, ficam replicando soluções miraculosas e furadas. Faz um X vermelho na mão quando você for agredido, isso é bobagem. Grita, está me batendo. Entendeu? A pessoa está sendo vítima de violência, é 190 mesmo. Entendeu? A gente tem que trabalhar com soluções pragmáticas, reais, analisa o caso e resolve. Até agora, graças a Deus, a gente tem tido sucesso aqui com base nisso. Sem preconceito, sem querer encaixar as pessoas
esse perfil aqui é ruim, esse perfil é bom, isso tudo é bobagem. O importante é a gente lidar com realidades. O que é o fato gerador da violência, para a gente poder extrair ele e aí a violência não acontecer. É assim que a gente trabalha. Entendeu? Certo. Então, para quem sofre violência doméstica e familiar e não tem coragem, está se sentindo desamparada, não sinta-se. Busque ajuda. Não tem coragem? Busque ajuda, igual a doutora Rosana, psicóloga, uma equipe que é estruturada para poder auxiliar e te ajudar a você a desintoxicar dessa relação que te faz tão mal. Não deixe ir à frente, porque esse ir à frente pode custar a sua vida, seus filhos podem ficar sem a mãe, isso é muito triste, nós não queremos isso. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast, nosso segundo podcast da Comissão da Advocacia Jovem. Agradeço imensamente a todos os telespectadores, a quem participou aqui no Instagram, agradeço imensamente. E também agradeço ao Tenente Gustavo, esse excelente professor de Direito Penal e Processo Penal, uma pessoa maravilhosa, está aí para ajudar a sociedade, sempre disposto, um incentivador da educação também. A doutora Rosana, essa psicóloga fantástica que, quando ela fala, a gente não consegue nem prestar atenção em mais nada e nem surge nenhuma pergunta, porque ela supre, né, todas as questões, ela supre. E agradecer também ao doutor Cleto Portela, que sempre, aos projetos da CAGE, ele sempre apoia, ele sempre incentiva, então é uma pessoa extremamente generosa. Ele fala que a comissão da advocacia, ele sempre fala, é tal pessoa, não, mas o doutor Cleto, ele é fantástico, um profissional excelente. E generoso também. Doutora Rosana, considerações finais? Nós nascemos, como dizem os filósofos, eu amo a filosofia, para amarmos, doarmos o máximo de nós para o outro de forma generosa. A generosidade é uma das grandes virtudes e nascemos também para sermos amados. Se não é possível sermos amados no momento atual, devemos exigir sermos respeitados. Tenente Gustavo, considerações finais? Eu quero inicialmente agradecer o convite da CAGE, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu não vou mentir, o meio acadêmico é um pouco hostil aos militares, porque muita regra, né? Muito positivismo. Gente, o Tenente Gustavo, ele fez Direito e ele passou na OAB também. Ele fica falando disso dos advogados, mas ele está um pouco incluso, viu? Eu, graças a Deus, passei na OAB, estava no 9º semestre ainda. Não tinha terminado, não, graças a Deus. Formei na Universidade Católica de Brasília e tenho muito orgulho de ter estudado lá. Tive professores maravilhosos, de esquerda, inclusive. Mas, enfim, eu quero agradecer a CAGE pela oportunidade, né? Agradecer os estudantes nossos, meu e do Tenente Jacó, do curso preparatório, os policiais militares que estão nos acompanhando também, as pessoas as vítimas, hoje nós temos, com certeza, muitas vítimas que a gente atende, estão assistindo a gente aqui, convidei várias. Todas as pessoas, e agradecer especialmente ao meu comandante por ter me permitido estar aqui, né? Estou fardado, estou representando a minha instituição, então, sem a autorização de Deus primeiro e do meu comandante em segundo, eu não poderia estar aqui. Então, agradeço a oportunidade da CAGE, de dar voz um pouco eu acredito ser uma voz um pouco mais pragmática e menos emotiva da abordagem policial, né? E agradeço imensamente a doutora Rosana, que toda vez que a gente encontra com ela é um aprendizado, você sai dali mais rico. Obrigado de verdade. Muito graciosa. Também agradecer, gente, ao pessoal aqui da REC TV, não poderia esquecer jamais, que forneceu o estúdio, que foram bem receptivos com a CAGE. Muito obrigada a todos vocês, a produção maravilhosa, todos que eu conversei, são pessoas fantásticas. Muito obrigada a vocês. E deixar o nosso presidente fazer o encerramento, né, Cleto? Considerações finais. Também só tenho a agradecer, realmente é uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa bancada. Esse trabalho brilhante feito pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal aqui me deixou encantado. Doutora Rosana. Doutora Daiane não precisa nem falar, né? Essa parceira guerreira é uma excelente amiga, sobretudo. Quero também deixar um agradecimento para o nosso presidente, doutor José Zito, é o nosso presidente da OAB, da subseção da OAB de Novo Gama e Valparaíso. E a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.
Tchau.